Graças a Deus, aleluia. Cumprimento a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor Jesus, amém. Pode glorificar, pode exaltar, você é livre para adorar o nome santo do nosso Deus, amém. Graças a Deus, aleluia. Pega aí a Bíblia Sagrada, sem mais delonga. Vamos à leitura da palavra santa do nosso Deus. Você vai pegar a sua Bíblia e vai procurar o livro de Gênesis. Gênesis capítulo de número 45. Iremos ler somente 2 versículos. Versículo de número 2 e o versículo de número 3. Graças a Deus. Creio que você não terá dificuldade de encontrar o primeiro livro, segundo a nossa cronologia bíblica, intitulado de Gênesis. Gênesis, capítulo de número 45, versículo de número 2 e 3, somente. Estamos no segundo dia da campanha, resposta de uma lágrima. Vamos então à leitura da palavra santa. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, bem como a casa de Faraó. Disse então José a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, pois estavam pasmados diante dele. Novamente, versículo de número 2. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, bem como a casa de Faraó. Disse então José a seus irmãos: Eu sou José. Amém? Tome seus assentos, desocupe suas mãos, pode exaltar, pode glorificar o nome santo de Deus, pode glorificar o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Queridos, queridas, estamos falando a respeito de um personagem muito conhecido chamado José. Estamos em um livro também muito conhecido de Gênesis. Não sou nenhum hebraísta, não sou fluente na linguagem hebraica, mas Gênesis eu sei. Gênesis no hebraico, Bereshit, que significa princípio, ou início, ou começo de tudo. Estamos no começo, no início, no princípio de tudo. É o livro do Gênesis. E se você olhar detalhadamente, você vai compreender e entender que Deus escreveu através de Moisés. Você já viveu ou vai viver. O Senhor, praticamente, Ele colocou a tua vida em escrito. Se você então analisar a vida de José, que começa no capítulo de número 37 e vai até o último capítulo, capítulo de número 50, você vai saber que um dia você já foi José. Um dia você já vivenciou o que José viveu. Você vai entender e compreender que o que Deus tinha com José, Ele também tem com você. E o que é que Deus tem com José, que Deus tem com você, o que Deus tem conosco? Um chamado. Deus, Ele tem um chamado com cada um em específico. Cada um Deus chamou para fazer a diferença. Cada um Deus chamou para entregar um dom. Cada um Deus chamou para ser usado e instrumentalizado em suas mãos. Logicamente que fazemos parte de um corpo. E um corpo, ele é constituído por braços, pernas. São membros diferenciados, mas todos fazem parte do mesmo corpo. A palavra de Deus vai nos dizer que José, ele já é um milagre, porque ele é filho da matriarca Raquel. Bem sabemos que os pais na fé, Abraão, Isaque e Jacó, que é Israel, eles são aqueles que são pilar da fé. E ambos têm as suas esposas. Mas se você prestar atenção, a esposa do pai Abraão, Sara, era estéril. Mas o Senhor foi lá e abriu a madre de Sara e ela gerou um filho chamado Isaque. Se você prestar atenção, a esposa do pai na fé Isaque, que se chama Rebeca, era estéril. Isaque orou a Deus e o Senhor abriu a madre de Rebeca e ela gerou o filho que foi Jacó. Jacó, por sua vez, casou-se também com Raquel. Raquel também, olha que coisa, era estéril.
Mas o Senhor foi lá, abriu a madre de Raquel e ela gerou a José. Já compreendemos que o Senhor, Ele pega coisas que são incapazes de frutificar e faz com que elas venham frutificar. Pessoas que não são e passa a transformar em são. Pessoas que estão embaixo e coloca em cima. Pessoas que não são nada e passam a ter tudo, porque Deus faz toda a diferença. A palavra de Deus vai dizer a respeito de José, e você conhece a história de José. José é um milagre, como você já sabe, filho da esterilidade de Raquel. A palavra de Deus vai dizer que José é o filho preferido de Jacó. É o filho a qual Jacó ama. E isso ganha um destaque na história de José, porque toda a perseguição contra a vida dele, tudo aconteceu porque o pai o amava. E por que eu estou destacando isso? Porque a palavra de Deus vai nos dizer em João capítulo 3, versículo de número 16, você conhece, que Deus amou o mundo de tal maneira. Quando se fala de mundo, é totalidade, é todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que eu estou falando? O inimigo se levanta, o diabo se levanta, Satanás se levanta, os adversários se levantam, acontecem as perseguições, os levantes, os desertos, as aflições. Por quê? Porque o Pai te ama, porque o Pai, Ele se agrada de você, porque o Pai tem você como preferido, como preferida. É por isso que acontecem as perseguições. Deus nos ama. A história de José, ela gira em torno disso. O pai o amava, por isso aconteciam as perseguições. A palavra de Deus vai dizer que o José, ele vai ter um sonho, e neste sonho ele vai relatar a seus pais, a seus irmãos. E é interessante que agora José, ele vai ser odiado ainda mais pelos seus sonhos, porque aquele que sonha, ele projeta, e quem projeta já está pensando no futuro. E quem é cristão e quem vive na presença de Deus sabe que o futuro pertence a Deus. E se o futuro pertence a Deus, você já está orando pelo amanhã, você já está apresentando o amanhã. Está em dezembro, mas já está apresentando 2024, porque sabe que se Deus não for contigo como Moisés, nós não iremos. Se Deus não for conosco, não iremos. Se Deus não estiver presente, não iremos, porque sem Deus não podemos fazer nada. A palavra de Deus vai dizer que o grande sonhador José vai ser perseguido pelos seus irmãos. Você conhece a história? Ele vai ser jogado dentro de uma cisterna, vai ser vendido aos midianitas, vai chegar no Egito, e no Egito ele vai até ser honrado, porque Deus é com ele, independentemente de onde ele esteja. Não é o lugar que faz acontecer, é a presença de Deus que faz acontecer. José, ele vai ser caluniado, vai ser jogado no cárcere, vai ser aprisionado, mas depois vai ser honrado por Deus. Capítulo de número 45, estamos falando de um José já maduro, não menino, mas um homem maduro. José aqui, ele tem outro nome, Zafenate Paneia. José aqui, ele tem outra estrutura e outra estatura. Ele não é mais um menininho magro, agora é um homem forte. Não é mais uma pessoa sem experiência, mas é uma pessoa com muita experiência. Não é mais um irmãozinho caçula, mas agora é um homem segundo o faraó. É o governador do Egito. Vamos dizer assim que ele é o segundo faraó do Egito. A palavra de Deus vai dizer que a grande fome aconteceu. E é interessante que José, ele já está vivendo uma vida totalmente diferenciada. José esqueceu as pessoas que perseguiram ele. José esqueceu as pessoas que o maltrataram. José esqueceu aquelas pessoas que o caluniaram, que se levantaram contra o seu ministério. José esqueceu, ele já está vivendo uma nova vida, já está com uma família, já tem um outro nome, já tem uma posição.
José esqueceu tudo aquilo, deixou no passado. Mas é interessante que Deus sempre vai nos fazer lembrar de onde nós saímos. Deus sempre vai te fazer lembrar da onde Ele te tirou. Deus sempre vai te lembrar para que você venha entender e saber que sem Deus você não é nada. Deus sem eu, sem você, sem nós continua sendo Deus. Mas eu, você, nós sem Deus não somos nada. Não somos nada sem a presença de Deus. A palavra de Deus vai dizer que agora a grande fome vai assolar não somente o Egito, mas todas as regiões. Mas aonde José estava, ali Deus estava provendo. O único lugar que não teve escassez, não teve falta, foi no Egito, porque José estava ali. Entenda bem isso. Aonde você estiver, Deus estará com você. E aonde Deus está, não tem escassez, não tem falta, não tem miséria, não tem porta fechada. Aonde a presença de Deus está, as portas se abrem. Aonde a presença de Deus estiver, o milagre acontece. Zafenate Paneia está juntamente com os trabalhadores, os servos. E agora vai aparecer os seus irmãos. E os seus irmãos estão indo em busca de mantimento. É interessante que agora José, ele vai colocar os seus irmãos dentro de uma trama. E nesta trama ele vai chorar. Estamos na campanha A Resposta de uma Lágrima. José, ele vai chorar. E se você ler o versículo de número 2 do capítulo de número 45, você vai ver que não foi um choro qualquer, foi um choro muito alto, que todo o palácio de Faraó ouviu. José, ele bradou, ele gritou, colocou para fora tudo aquilo que estava aprisionado dentro dele. É interessante que eu olho e fico até mesmo indignado, porque José chorou somente agora. A Bíblia não me relata José chorando quando relatou os seus sonhos, e os seus irmãos e o seu pai não o aprovaram, ou não ficaram ao lado dele, para dizer que o sonho era de Deus, para que ele viesse acreditar no seu sonho. José não chorou quando foi desacreditado. A palavra de Deus não vai dizer que José chorou quando ele foi jogado dentro de uma cisterna, e ele estava faminto, e os seus irmãos estavam comendo pão em cima, e ele jogado dentro da cisterna. José não chorou. José não chorou quando seus irmãos estavam tramando matá-lo, tirar a própria vida dele. José não chorou quando viu os seus próprios irmãos, que ele tinha como pessoas queridas, tramando contra a vida dele. José não chorou. José não chorou quando foi vendido como escravo para os midianitas. Midianitas esses que trabalhavam apenas com objetos, que trabalhavam vendendo e revendendo objetos, e não escravos, mas foram ali colocados para comprar José, porque era um preço muito barato, e então compraram José. José não chorou quando foi vendido como escravo para os midianitas. José não chorou quando foi caluniado pela mulher de Potifar, já no Egito. Quando no Egito ele já estava sendo honrado, mas então agora ele vai ser caluniado e vai ser aprisionado. José não chorou quando se levantaram no Egito contra ele. A palavra de Deus vai dizer que José não chorou quando estava no cárcere, e dentro do cárcere aprisionado, ele vai conhecer uns amigos, e os amigos são o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Vai ajudar esses amigos, e então vai pedir ajuda deles. Lembra-te de mim quando estiverem no palácio. Mas eles vão esquecer de José. José não chorou quando foi esquecido pelos seus amigos. Mas a Bíblia me relata que José agora ele vai chorar já no palácio, já com uma estrutura, já em uma posição elevada. José vai bradar, ele vai gritar, vai colocar um choro para fora. Eu fiquei me perguntando por que, Senhor, José veio chorar somente quando já estava numa posição elevada? Porque ele não chorou quando estava embaixo? Porque é costume nós chorarmos, murmurarmos, reclamarmos quando estamos embaixo, prantearmos, derramarmos lágrimas quando estamos tristes, cabisbaixos. Porque José veio chorar somente agora? E então o Senhor colocou em meu coração esta mensagem
O tema da campanha, a resposta de uma lágrima. José lhe chorou, porque ele estava perante os seus irmãos, que o perseguiram, que tentaram matá-lo, que o venderam, e pensaram: nós destruímos ele, nós acabamos com ele, ele não vai viver mais, ele não tem mais planos, ele não tem mais sonhos. Acabamos com ele, ele está diante dos seus irmãos que o perseguiram, e está vendo a grandeza de Deus. Ele não estava chorando de murmuração, de reclamação, ele não estava chorando de amargura, de dor, ele estava chorando de gratidão, porque Deus está no controle de tudo, porque Deus sempre esteve no controle da vida dele, porque Deus sempre esteve no controle de toda a situação. O choro de José é um choro de felicidade. O choro de José é um choro de alegria, é um choro diferenciado. Estamos aqui nesta manhã e o Senhor nos trouxe para nos dar esta palavra. Talvez você veio aqui e, como José, está com algo preso aí no teu coração, uma amargura, um choro que está aprisionado, mas nesta manhã é dia de colocar isto para fora, é dia de render graças a Deus, é dia de chorar um choro de gratidão, por mesmo com amargura, mesmo com dores, perseguições, levantes, até aqui o Senhor te sustentou, até aqui Ele te fortaleceu. Pode chorar, mas chora de alegria, mas chora de felicidade, porque Deus está no controle da tua vida. Eu estou com pessoas aqui que estão vivenciando algo triste em sua vida. As portas se fecharam, talvez perdeu um ente querido, perdeu um familiar, está com a alma amargurada, está entristecido, não tem mais planos para o futuro, nem quer chegar no 2024, já quer desistir no dezembro, mas Deus está dizendo: pode chorar, aqui é lugar de colocar tudo isso para fora, porque eu estou no controle da tua vida, eu estou no controle desta situação. Pode se derramar em lágrimas, porque hoje é dia da resposta das tuas lágrimas. Você está no lugar certo. É manhã de mostrar que Deus está no controle de tudo, que mesmo em meio às decepções, mesmo em meio às dores, às adversidades, os levantes, mesmo em meio aos desertos, às tempestades, o Senhor tem te sustentado. O Senhor está no controle da tua vida. Ele não deixou você naufragar, Ele não deixou você desistir, Ele não deixou você tirar a própria vida. Ele está no controle, Ele está no controle. José, ele vai chorar, é um grito tão alto que toda a casa de Faraó, todos os egípcios que estão no palácio vão ouvir. É um choro tão alto que todos vão ouvir. E eu posso, na minha analogia, pensar as pessoas se perguntando do lado de fora, porque o homem mais importante depois de Faraó está chorando. Na cultura egípcia, eles não tinham sentimentos, eles não podiam chorar, eles tinham que se mostrar homens fortes, eles tinham que manter a posição. Mas diante da presença de Deus não tem posição, diante da presença de Deus não tem título, não tem cargo, diante da presença de Deus não tem fleumático, colérico, sanguíneo, melancólico. Diante da presença de Deus todos se derramam em lágrimas, todos se prostram, todos rendem graça, todos estão diante da presença do nosso Deus. Não tem homens fortes na presença de Deus, tem homens que são fortalecidos pela presença deste Deus. Não tem justos, mas tem justificados. Não tem os santos, mas tem os santificados. Não tem vencedores, mas tem mais do que vencedores, porque estão em Cristo Jesus. A palavra de Deus vai dizer que José, ele vai chorar, e este choro ele está colocando para fora para mostrar para os seus irmãos, para mostrar para toda a casa de Faraó, que ele
é gente, não é um robô sem sentimento, não é uma máquina que não tem sentimento. As pessoas olham para você e pensam que você é uma máquina que não chora, que não sente dor. Estão sempre olhando para você e pensam que você é este homem forte, esta mulher forte. Estão olhando para você e pensam que você não tem sentimento, que não passa por aflições, por desertos, e exigem de você. Mas você sabe as dores, as cisternas que você foi jogada. Você sabe os cárceres que foram aprisionada. Você sabe as tramas que fizeram contra você para tentar tirar a tua vida. Você lembra as pessoas que tentaram impedir o teu sonho. Você sabe. Mas nesta manhã o Senhor está dizendo: coloca para fora agora todas estas dores, coloca para fora todas essas aflições. Pode chorar se você não tem palavras, pode chorar, se derrame em lágrimas nesta manhã, mas coloca para fora esta amargura, coloca para fora esta dor. Sabe o que é interessante? Que o inimigo, Satanás, ele pensou que iria te matar na depressão, com esse choro entalado aí. Satanás pensou que iria te matar na angústia, na dor, com este rancor, com esta ira no teu coração. Mas nesta manhã o Senhor está dizendo: coloca para fora o perdão, coloca para fora o amor, coloca para fora a paz, coloca para fora a comunhão, coloca tudo isso para fora. Depois destas lágrimas, aqueles que não perdoavam vão começar a perdoar. Depois destas lágrimas, aqueles que sentiam rancor e ira vão começar a ter paz, a comunhão novamente. Coloca para fora estas lágrimas. A palavra de Deus vai nos dizer, em João capítulo de número 5, que Jesus ele vai chegar até um tanque chamado Betesda. E neste tanque chamado Betesda, ele vai se deparar com um homem que está ali há muito tempo com uma enfermidade. 38 anos enfermos. 38 anos enfermo. O Senhor vai chegar com ele e vai dizer: queres ser curado? Uma pessoa que está enferma há 38 anos, a resposta é só uma: sim, eu quero ser curado. Mas aquele homem não respondeu isso para Jesus. Aquele homem estava com um choro preso dentro do coração dele, um rancor, estava com amargura na sua alma. A palavra de Deus vai dizer que agora aquele homem vai começar a dizer: Senhor, todas as vezes que eu tentei ir ao tanque, mas sempre alguém entrou antes de mim, e não tem quem me ajude, ninguém para me carregar, ninguém para segurar nas minhas mãos, ninguém segura nas minhas mãos para me ajudar. Ele estava dizendo: Senhor, ninguém tem compaixão de mim. Ele estava com amargura no seu coração, mas Jesus chegou perante ele, sabia que ele tinha que colocar aquilo para fora, e disse: queres ser curado? E ele começou a colocar para fora, começou a ser curado primeiro no íntimo, para depois no exterior receber a cura. O Senhor começa a falar para ele: levanta, toma o teu leito e anda. Depois que você colocar para fora, você vai levantar, vai pegar aquilo que te amargurou e vai começar a caminhar novamente. Pode chorar nesta manhã, que é dia do levanta e anda, que é dia do milagre, que é dia do sobrenatural de Deus. Oh, na mandarabaxandaraia mandoreia. A palavra de Deus vai dizer que Ana, mãe de Samuel, mulher de Eucana, ela vai estar no templo, e no templo ela vai estar ali: Senhor, eu só queria um milagre, eu só queria gerar, eu só queria frutificar, Senhor. Senhor, me dá um filho, e eu prometo que ele vai te servir, eu prometo que eu entrego ele no templo. Sim, Senhor, me dá o meu milagre. Ela estava amargurada de espírito, se derramando em lágrimas perante o homem, não, perante Deus. E quem se derrama em lágrimas perante Deus tem a resposta das suas lágrimas. Ana, amargurada de espírito, sem força alguma para pronunciar uma palavra,
mas Deus estava ouvindo o seu choro, mas Deus estava ouvindo as suas lágrimas. Nesta manhã talvez você esteja como Ana, não tem força para falar, não tem palavras para pronunciar, mas pode chorar, pode se entregar em lágrimas, pois Ele está respondendo a tua oração. Gênesis 45, verso de número 2, José, ele chorou. José, ele se derramou em lágrimas. Ele bradou, ele gritou tão forte que todos ouviram. Mas é interessante que quando uma pessoa está chorando, quando uma pessoa está se derramando em lágrimas, as pessoas pensam assim: ele é fraco, ela é fraca porque está chorando. Mas aqui não, aqui é o contrário. Na presença de Deus, quem chora é forte. Quem chora é porque tem a presença. Quem chora é porque tem o Espírito. Quem chora é porque foi derramada unção sobre ele, foi derramada unção sobre ela. Está faltando isso nesta geração: o choro, o derramamento em lágrimas. O saudoso missionário Davi Martins Miranda era um homem de oração, mas todas as orações do missionário, ele se entregava em lágrimas. Todas as orações do missionário, ele chorava. Ele se entregava em choros. Às vezes ele não conseguia nem pronunciar a palavra direito porque estava chorando. É isso que está faltando a esta geração. Temos que voltar às lágrimas, temos que nos voltar a Deus, temos que nos voltar à presença. Mas ultimamente estamos tratando como se fossem super-homens, super-mulheres, aqueles que pregam a palavra, pastores, missionários, evangelistas, ministros da palavra de Deus. Todos têm sentimentos, todos eles têm sentimentos. Você olha e vê um super-homem, uma super-mulher. Não, é Deus. Estamos pela misericórdia. Mas porque você não está vendo a gente chorando, então você pensa isso. Ele é bom o suficiente, Ele tem toda a força. Mas quando você vê chorando, aí você vê a misericórdia de Deus. É Deus que está falando, é Deus que está operando, é Deus que está agindo. É o choro que nos mostra dependentes de Deus. Somos dependentes da presença de Deus. O apóstolo Paulo, ele fala: quando estou fraco, então é que sou forte. Somos fortalecidos por este Deus maravilhoso quando nos derramamos em lágrimas. José, ele está perante os seus irmãos e ele começa a chorar, ele começa a gritar. E chorando, as pessoas que estão perante ele não entendem, porque estão vendo Zafenate Paneia, um outro nome, uma outra roupa, uma outra cultura, uma outra linguagem. José, ele precisava de intérpretes para interpretar a linguagem dos seus irmãos. Ele não conhecia mais a linguagem hebreia, ele já era um egípcio. Mas então o Senhor se manifestou a ele, trazendo seus irmãos para mostrar: José, tu não é egípcio, José, tu é hebreu, tu não é do mundo, tu é da igreja, tu é cristão, tu é meu, tu é minha. Oi, amandarabachandarai, amandoraia. Não é este emprego que vai te corromper, não é este emprego que vai corromper a tua vida, não é esta escola, este estudo que vai corromper você, não é este trabalho que vai te tirar da comunhão. Deus está te dizendo nesta manhã: só chora que você vai ser renovado, só se entrega em lágrimas que você vai ser renovada. Pode chorar na presença de Deus, que Deus está presente nesta manhã. José, ele está chorando, seus irmãos estão olhando para ele. É um choro que estava aprisionado, é um choro libertador, é um choro que está colocando tudo aquilo para fora. Então José, no versículo de número 3, vai dizer para os seus irmãos: eu sou José. Preste atenção, ele está falando com pessoas que o conheciam, ele está falando com irmãos de sangue. Eu sou José. José está se fazendo conhecer aos seus irmãos. Eu
sou José. E para quem entende da Bíblia Sagrada, sabe que José é um tipo de Cristo. Aqui a cristologia é manifestada na vida de José. A palavra de Deus vai nos dizer que estando os discípulos que estavam a caminho de Emaús, eles estavam com Jesus, mas não reconheciam Jesus. Eles estavam caminhando com Jesus, mas não sabiam que eram Jesus. Então eles vão parar em uma cidade e vão orar. E quando eles começam a orar, então é revelado para eles que era Jesus que sempre esteve com eles. José ele está se revelando para os seus irmãos porque não o conheciam mais. É interessante que se você analisar o capítulo de número 44, o versículo de número 14 em diante, Judá ele vai reconhecer perante José que ele pecou contra Deus, que foi os seus pecados que trouxeram tudo aquilo, foi os seus pecados que trouxeram todo aquele castigo. Judá está reconhecendo que foi as suas mazelas que fizeram Deus castigá-los. Sabe o que é interessante? Quando um homem se entrega e confessa os seus pecados, então Jesus se manifesta. Então Jesus se revela. E aqueles que não conheciam mais passam a conhecer novamente. E aqueles que não tinham mais intimidade são renovados e passam a ter intimidades novamente. Eu estou dizendo para você o que está registrado em 2 Crônicas 7,14. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Judá ele confessou os seus pecados, e agora José está se revelando a ele. Não sou Zafenate Paneia, eu sou José, o seu irmão. Eu sou José, a qual vocês venderam, a qual vocês jogaram na cisterna, a qual vocês tentaram impedir os sonhos. Eu sou José, a qual vocês tentaram matar. Os seus irmãos estão pasmos, perplexos, olhando. E agora tentamos matá-lo, perseguimos, tentamos matá-lo, destruí-lo, e agora ele vai nos castigar. Mas José, ele tem a presença de Deus, e é isso que faz a diferença na tua vida, na minha vida, é a presença de Deus. José ele vai dizer: calma, porque foi por isso que o Senhor me trouxe para cá, foi para que venha cuidar de vocês, cuidar da vida de vocês. Foi por isso que o Senhor permitiu eu ser vendido para ser honrado, foi por isso que o Senhor permitiu as adversidades, foi por isso que o Senhor permitiu os desertos, as tempestades, as aflições. Foi para me honrar, foi para te honrar, foi para nos honrar. Deus ele vai te honrar. É interessante, porque quando vem o levante, pensamos logo, é o diabo, é Satanás que está se levantando. José, quem foi que tentou impedir teus sonhos? Foi Satanás? Não. José, quem foi que te jogou na cisterna? Foi Satanás? Não. José, quem tentou matá-lo? Foi Satanás? Também não. Quem te vendeu como escravo? Foi Satanás? Não. Quem foi que te caluniou e fez você ser aprisionado por um crime tão hediondo? Crime de estuprador. Foi Satanás? Não. Quem foi que te deixou no cárcere, esqueceu de ti no cárcere? Foi Satanás? Também não. Quem foi? Foi Deus. Mas por que Deus fez isso contigo, José? Foi para que hoje eu viesse ser honrado, foi para que hoje eu viesse estar capacitado. Foi os processos que Ele teve na minha vida para me honrar, para te honrar, para nos honrar. Tudo é processo de Deus para você receber o milagre do Senhor.
Quando José ele se revela e diz: eu sou José, ele está abrindo os olhos dos seus irmãos que pensavam que ele tinha morrido. Quantas pessoas não pensavam que você não seria ninguém, que você não chegaria a lugar algum, que você não seria nada nesta vida. Talvez até chamaram você aí de drogado, de drogada, de prostituto, prostituta. Talvez disseram para você que você não serviria para nada, mas aqui está você. Deus te guardou até o dia de hoje, Deus te sustentou até o dia de hoje. O que você vai fazer com esta honra que Deus te deu? Vai perseguir quem te perseguiu? Vai tentar matar quem te matou? Não, foi Deus que permitiu, foi Deus que me honrou. É a presença de Deus. O choro de José é o choro de gratidão, é o choro de certeza, a certeza que Deus está no controle de nossas vidas. E principalmente mostrar para aqueles que nos perseguiram que o Senhor nos guardou, que o Senhor nos sustentou, que é o Senhor que é glorificado em nossas vidas. A honra que eu tenho, que você tem, não é nossa, a honra é de Deus, a glória é de Deus. Fiquem todos de pé. Fiquem todos de pé. Eu sou José. Quando José se revela para os seus irmãos, é Cristo. Quando está chegando em meio à tempestade, e os seus discípulos estão naquele barquinho, e então eles perguntam: é um fantasma? Quem é que está aqui? E ele fala: sou eu, Jesus que está aqui. Quem é que está caminhando sobre as águas em meio à tempestade da minha vida? É Jesus. Muitos se perguntam quem era o quarto homem da fornalha de fogo ardente. Era Jesus. Quem foi que fechou a boca dos leões para que Daniel não viesse ser devorado na cova dos leões? Foi Jesus. Quem foi que ruiu as muralhas de Jericó, uma muralha impenetrável? Foi Jesus. Quem foi que abriu o mar vermelho para que o povo viesse passar? Foi Jesus. E Jesus pergunta dos seus discípulos: quem o povo pensa que eu sou? Vai perguntar aos seus discípulos: quem dizem o povo que eu sou? E eles vão dizer: uns dizem Jeremias, outros Isaías, outros João Batista que ressuscitou, outros até alguns dos profetas. E Jesus: eles estão falando isso porque eles não me conhecem. Mas e vocês, que são da minha família, que são sangue do meu sangue, que tomam a ceia, que participam da comunhão, que sentam na mesa comigo, quem vocês dizem que eu sou? Ninguém tinha coragem de responder, mas um foi tomado pelo Espírito, mas um foi tomado pela presença de Deus. Pedro, ele toma a vez e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É Cristo se revelando nesta manhã, é Cristo dizendo: eu estou no controle da tua vida.